Obrigado, Davi. Obrigado pelo convite aí, da pessoal da live, da Embrasc. Sempre acompanho vocês, então é muito legal. Muito obrigado por me convidar aí a Mosaic. E é super difícil, né, falar, acho que vocês estão mais acostumados, né, falar para uma tela, né, sem ver tanta gente, né, normalmente esse tipo de evento a gente, enfim, consegue ver as reações de todo mundo, ser mais participativo, mas estamos há um ano praticando, mas ainda continua difícil para a gente, né, então, de qualquer forma, eu queria me apresentar, né, como você falou, sou responsável pelo supply chain da Mosaic, está aqui o meu e-mail, eu acabei de adicionar o grupo do Telegram também, então fiquem totalmente à vontade para mandar dúvidas ou informações, porque é super interessante a gente falar desse tema, né? Tecnologia, como é que está mudando o mundo e como que esse case da Mosaic, que pode ser que seja aplicado a diversas empresas aqui. Muito obrigado novamente. Falando um pouco, começando apresentando a Mosaic, né? A Mosaic Fertilizantes, quem que nós somos, né? Então, nós somos grandes produtores de fertilizantes mundiais, muito voltados para fósforo e potássio, né? A gente faz a mineração de fósforo e potássio, são duas das principais matérias-primas de fertilizantes, e nossa missão é ajudar ao mundo a produzir os alimentos que necessita, né? Mosaic Fertilizantes tem uma forte presença no Brasil. Mais do que as 25 unidades que a gente tem, entre mina, unidades químicas, misturadoras e portos, o Brasil é prioridade para nós, né? Então, é onde o mercado mais cresce, é onde a gente aposta que vai continuar crescendo, né? Mosaic Fertilizantes, a gente cresceu mais de 15% ao ano nos últimos 3 anos aqui no Brasil. Então, sem dúvida, tudo que a gente pensa para frente, e planos, estratégia, está vinculado às operações que a gente tem no Brasil. E aí, entrando um pouco né, no nosso caso, qual que é o nosso grande desafio? Continuar crescendo. A gente está num negócio que agronegócio, ele é forte e continua e tem uma taxa de crescimento grande dentro de um segmento que cresce muito forte. Então, hoje, mais do que a gente tem um tamanho já importante em logística, né? Lembra? Supply chain, a gente se mede em volume, então eu coloquei aqui, ó, a gente hoje faz mais de 3.500 caminhões por dia. Nos próximos 3 anos, a gente deve aumentar para 5.000 caminhões por dia. Gastamos um pouco mais de R$1 bilhão em logística, movimentamos um pouco mais de 30 milhões de toneladas por ano. Mas mais do que crescer, a gente está crescendo num ambiente que está em transformação. Então, peguei algumas notícias recentes, né, de um ambiente muito mais complexo, né, onde novas ferrovias, quer ver, a Rumo inaugurou Norte-Sul, uma mudança grande em portos, né, com um processo de simplificação, de desburocratização e privatização de muitos portos, mudanças regulatórias, né, tabela de frete, resolução de CIOT, enfim, a gente está trabalhando para crescer num ambiente muito mais complexo e cada vez mais sendo transformado, né? Eu peguei aqui embaixo algumas logos, né, de empresas voltadas para a gestão de logística, que está, na prática, aumentando a exigência dos clientes. É super curioso que, hoje em dia, todos os nossos clientes, agricultores, gerentes de cooperativas, etc., eles pedem uma pizza, eles sabem o nome a placa do motoqueiro, o nome dele, quanto tempo vai chegar, gasta R$40, tem todas as informações ali. Não dá mais para ele não saber onde que está a carreta que ele carregou de fertilizantes, o pedido que ele tem, quando que vai carregar, se vai ser... não tem mais esse nível de exigência tão baixo. Então,
Não dá para um motorista pelo outro lado chegar numa fábrica e esperar mais ou menos 10 horas para ser atendido, sem nenhuma informação do que está acontecendo. Ou seja, nosso desafio é como é que a gente vai atender esse mercado mais exigente, nossos clientes e parceiros, num ambiente complexo e competitivo, e continuar crescendo em cima disso. E aí, acho que eu sei que várias abordagens, né, nesse evento, todo mundo fala de ágil, né? Então, o que é ágil para a gente? O que é ágil para a Mosaic Fertilizantes, né? De maneira bem simples, coloquei a comparação, né, do método tradicional e ágil, mas para mim a gente está falando aqui resultados rápidos e constantes, pequenas melhorias, né, ajustes ao longo do processo, flexibilidade e tudo mais, essa teoria que todo mundo conhece muito bem. Agora, como é que você faz isso numa empresa tradicional, né? Até a gente coloca um cronograma detalhado. Como é que a gente implanta uma nova maneira, uma nova abordagem de negócio ou de tratar problemas dentro de uma empresa com bastante sucesso, um histórico de sucesso, ganhando dinheiro e crescendo, né? Como é que a gente, talvez esse, mais do que a tecnologia, depois a gente fala um pouco, o grande aprendizado, o grande case para apresentar é como é que a gente tem um exemplo prático de trazer o pensamento ágil para um negócio tradicional. Né? Nós não somos uma startup, nós somos uma empresa de fertilizantes, né? Então, como é que a gente fez, né? Como é que a gente pensa, né? Como é que a gente inclui esse pensamento, né, como eu disse, fertilizantes, que trata mineração, planejamento em longo prazo, commitment requests, acho que todo mundo está aqui, muita gente ouviu isso, tudo voltado para o ótimo, qualidade do negócio, foi como a gente sempre fez projeto até agora. Então, a ideia desse projeto, o Trucks 4.0, mais do que reduzir, implantar tecnologia, gerenciar melhor os caminhões, os motoristas que nos atendem, a gente escolheu esse projeto como um piloto para tratar e aprender essa metodologia num problema real e mensurável, de forma que a gente comece a trazer esse tipo de prática para todos os problemas que a gente tem aqui. E dessa forma a gente começa a mudar e preparar o nosso supply chain para o futuro, né? Mas tudo tem que começar de um jeito, né? Então, a gente trouxe esse problema, entrando mais no projeto, né? Um projeto real e mensurável, que a gente chama de Trucks 4.0, né? Qual que é o problema que a gente tratou aqui? Primeiro, um problema específico, que é reduzir os custos logísticos para o segmento B2B da Mosaic, quer dizer, são as nossas plantas que a gente tem em Uberaba, Araxá, Catalão e Cajati, né? De que forma que a gente mede, né? A gente quer reduzir o nosso tempo de carregamento nas plantas, né? E tem que ser factível, quer dizer, a meta de 9 horas, em média, para 4 horas nessas mesmas unidades. Tem que ser relevante, né? A gente está falando representar uma economia anual de aproximadamente 40 milhões de reais, num prazo definido, né, um período de 2 anos, né, e que seja replicável, né, de modo que a gente perenize ou traga essa cultura de ágil ou de maneira de atacar esses problemas diferente para outros negócios da empresa. Então, eu acho super curioso, mostrando esse slide, parece um negócio pequeno, né? O que não tão relevante assim, mas para chegar entre a quantidade de problemas que a gente teve para trazer uma solução, ou colocar de maneira específica que a gente consiga medir e consiga focar
nesse negócio de forma a ser replicável, talvez esse seja o grande aprendizado ou desafio para a gente ser bem sucedido num projeto desse tipo, tá? E como é que a gente fez, né? A gente começou trazendo alguém que conhece esse negócio, né? Então, a gente contratou uma consultoria especializada, não só muito menos em tecnologia, mas muito em como é que eu emplaco, como é que eu vou fazer a metodologia para abordar esse problema, né? Então, a gente usa muito esse termo, a gente utilizou esse projeto como um meio, né? E a primeira fase é prioridades e construção de roadmap. Basicamente, não é um cronograma detalhado, não é uma análise profunda, mas a gente buscou dizer para onde que a gente quer chegar, né? E o que é mais fácil atacar primeiro. Daí que a gente faz as priorizações, quais são as frutas mais baixas para você capturar, low hanging fruits, como fala aqui, como que a gente vai, onde a gente quer chegar, mas mais importante, qual que é o primeiro passo, né? Quais são qual o direcionamento, onde a gente ataca primeiro, né? Então, isso é super importante e foi muito importante para a gente, para tratar, voltando no slide anterior, a partir daí a gente escreveu, nós queremos, de fato, atacar nas unidades B2B, nós temos como buscar essa economia de 40 milhões, um período de 2 anos, a partir desse mapeamento inicial que a gente conseguiu trabalhar esse problema real. E aí a gente começou a trabalhar na organização dos processos, quer dizer, não dava para fazer do mesmo jeito. A proposta de ser ágil era de forma que a gente começasse a ter soluções rápidas, a ter produtos prontos, né, ou melhorias rodando. Então, como é que a gente muda a nossa maneira de trabalhar, em vez de fazer um blueprint de um projeto, em vez de envolver várias pessoas, rodar protótipo, tal, como é que a gente organiza os nossos processos para poder atacar esse problema, né? E aí vai desde organizar como é que chega as novas ideias, o que a gente de fato vai trabalhar e o que a gente vai deixar em segundo plano, né? Que recursos que a gente precisa, quais são os critérios de priorização, né? Os critérios para escalar a solução, né? Eu coloquei um filtro ali, né? Não falta ideia, mas o que a gente de fato vai atacar no primeiro momento, o que a gente vai deixar para uma segunda prioridade e como que nós vamos abordar as prioridades. E coloquei um item ali super importante, treinamento, né? São conceitos super novos e diferentes no nosso negócio. A gente precisa que as pessoas entendam e treinem na prática, né? Então, como que a gente vai montar os squads, né? O que é o Scrum Master, o que é o PO, qual que é a diferença? Então, toda essa parte foi também super importante para a gente fazer a preparação, né? E a terceira parte legal, como é que a gente organiza de verdade, né? Quais são os squads que a gente vai montar, os times de trabalho, para atuar em quais MVPs, né, em quais produtos mínimos viáveis, né? Então, definimos as equipes, né, os Scrum Master, né, os Project Owners, a equipe de desenvolvimento, criamos uma lista e priorização dos backlogs e começamos a rodar os sprints. Então, a gente dividiu esse problema do Trucks em 2 principais frentes. Uma frente de tecnologia, onde a gente rodou 7 sprints de 2 semanas, aproximadamente 2 a 3 semanas, onde a gente queria implantar um sistema de agendamento, um sistema de gestão de pátio, né? Depois vou mostrar um pouco dos resultados, mas falando um pouco do meio, é muito importante começar e colocar, de fato, a dinâmica, a frequência. No final de cada 2 semanas tinha um produto. Você fazia uma análise, você tinha um resultado e definia a prioridade para a próxima, né? Então, a gente teve essa frente de tecnologia e uma frente grande de mudança de processos, que a gente criou um negócio chamado COL,
que é o Centro de Operações Logísticas da Mosaic Fertilizantes. Então, mais do que implantar um sistema, a gente conseguiu implantar um processo diferente, onde a gente focava o cliente, que no caso eram os caminhões, no centro, e dessa forma a gente conseguiu trabalhar alguns resultados importantes. Entrando um pouco mais, o que a gente fez, né, o que a gente atingiu, né, primeiro ponto, redução dos tempos. A gente conseguiu, no primeiro quarto desse ano, esse projeto começou mais ou menos no meio do ano passado, a gente reduziu os tempos do pátio em mais ou menos 30% em relação ao ano passado. Isso é super importante, porque a gente começa, na parte do mensurável, quase que realimentar o projeto, ou seja, a gente quer chegar na metade, mas a gente já está com 35%. Qual que é o próximo passo, né? Qual que é o próximo MVP para a gente conseguir, de fato, chegar abaixo de 4 horas, que é onde a gente vai chegar no final desse ano? Então, começar pelo resultado, divulgar isso, é um negócio que é muito importante e é chave do sucesso aqui. A gente implantou, de fato, as tecnologias. Como eu falei, essa primeira etapa foram 7 sprints, 3 semanas, ou seja, praticamente 5 meses, que cada final desse sprint a gente testava um negócio. Comparando com um projeto tradicional aqui da Mosaic Fertilizantes, a gente demoraria talvez 5 ou 6 meses só para descrever o problema. A gente demoraria talvez mais 3 meses para aprovar um investimento e mais algum tempo para contratar uma empresa. Ou seja, daí a 1 ano eu estaria iniciando a implantação desse projeto, que demoraria talvez 1 ano e meio para começar a rodar. Então, essa cadência e essa possibilidade de já implantar um negócio que ainda não fosse o perfeito, mas que é muito melhor do que tinha antes, nos permitiu chegar com essa redução expressiva de tempo, resultados muito importantes. Se você pensa que a gente está falando de mais ou menos 1.000 e tantos caminhões por dia, 1.500 caminhões por dia, você imagina o impacto nessas pessoas e até nesse período de pandemia, em não estar aglomerado em pátio, em filas de caminhões, etc. e tudo. Então, é um negócio super importante que a gente tem muito orgulho. A outra parte, aqui embaixo, é o que eu falei, o Centro de Operações Logísticas, né? A gente percebeu que nunca foi uma prioridade, ou não estava no centro do nosso negócio, o giro dos caminhões. Então, nós criamos esse processo e essa equipe para funcionar como um maestro, né? Para olhar como um dono de tudo, que não vai fazer as coisas acontecer, mas vai entender, vai priorizar, vai tomar ações imediatas para você dar mais cadência e mais giro desses veículos, tá? E aqui a gente tirou umas fotos de coisas implantadas na prática, né? Então, a gente implantou a rede LoRa, né? Que tem um sistema que a gente coloca nos caminhões, que dá aqui uma visão de uma fábrica nossa, que mostra onde é que esses veículos estão, né? Naquele momento. Isso serve não só para entender, né, ou ter uma visão, se tem muita gente no pátio ou no ponto de carregamento e tal, mas à medida que essas informações são organizadas, e aqui estão os gráficos mostrando de recurso, onde é que está, você começa a trabalhar melhor o agendamento, você começa a trabalhar melhor as informações de horário, de troca de turno, de gargalos, e deixa de depender da pessoa na portaria para chamar o caminhão, ou de um sistema totalmente fora. Eu acho que esse aqui é o primeiro passo para que a gente comece ou traga tecnologia mais sofisticadas para o negócio, tá? Aqui embaixo é um totem onde a gente substituiu a gente chama de check-in manual, onde o motorista chegava na portaria, entregava um papel e recebia de volta um outro papel que esperava a chamada.
coisa mais simples, igual um aeroporto, né? Igual um check-in de avião. Ele chega, já faz automaticamente. Parece um negócio simples, na verdade mas isso muda bastante a maneira de fazer. Quer dizer, não depende mais do cara da portaria, não depende de ter gente naquele momento. Você começa de fato, dar mais independência e ter a informação correta no momento certo, no momento que o cara chegou. Isso já entra no sistema que tem um tratamento, uma priorização, enfim. Só o fato de ter essa pequena mudança permite você desdobrar ou soltar, né, várias outras mudanças que a gente tem planejado também, né? Aqui o meu último slide, que eu acho que eu devia ter começado com esse, né? Que mostra o que a gente aprendeu, né? E quais são os aprendizados que a gente tem dentro desse processo dentro da Mosaic Fertilizantes. Então, a primeira frase que eu coloquei aqui, e é super interessante, né, porque não teve nada a ver com o evento de jornada de supply chain, mas isso aqui não é um projeto, isso é uma jornada, né? A gente tem não tem uma data para acabar, igual qualquer projeto. Conseguimos, atingimos o objetivo de reduzir 40% do ciclo dos caminhões. Ok, mas o que a gente tem que fazer mais? Ou qual que é o próximo passo para a gente dar, né, um nível de atendimento melhor, ou um nível de serviço melhor? Então, eu coloquei aqui em verde as coisas que a gente tem já mapeados para continuar. Para mim, reduzir o ciclo do caminhão é o básico, né? O que a gente está falando agora é foco na experiência dos motoristas. E aí vai desde um bom atendimento da equipe das unidades, desde uma infraestrutura de parada, restaurante, banheiros, etc., de modo que ele se sinta feliz e bem atendido ao ir carregar ou descarregar qualquer produto nas nossas unidades. Isso é uma mudança bastante grande de paradigma, né, onde ainda você tem, em muitos locais, a janelinha, né, onde o motorista tem que, né, pedir, pelo amor de Deus, para ser atendido. A gente está, de fato, trabalhando de forma ao contrário. O motorista é o nosso cliente nesse projeto, ou nessa jornada. E nós temos muito que melhorar, com foco em melhorar a experiência dessa turma que trabalha com a gente todos os dias. Uma outra bolinha verde é expandir. Começamos nas unidades, são 5 unidades da produção, agora nós vamos expandir para as outras 25, né? Num cenário completamente diferente, né? São um fluxo de motoristas diferentes, regionais, volumes menores, estruturas menores, enfim. Como é que vai ser esse trabalho, né? Não é um simples Ctrl-C, Ctrl-V, mas muito do que a gente aprendeu a gente vai levar. E um dos objetivos do projeto é ele ser replicável. Então, a gente vai começar a replicar isso agora nas outras unidades da Mosaic. E também a outra parte, né? Como eu falei, isso aqui é um projeto piloto do Ágil. O que mais que a gente tem de novos projetos ágeis para trabalhar junto? Só dentro do supply chain, nós temos um projeto chamado e-bidding, ou e-binding, que envolve a contratação de fretes eletrônicos, né? Quer dizer, existem muitas tecnologias para suportarem isso, mas a gente ainda não tem nada rodando. Agora a gente está num projeto que já começou a dar os primeiros resultados agora em abril. Nós temos um projeto chamado SIL, né, que Sistemas de Informações de Logística, que é voltado muito para a organização dos bancos de dados, das informações básicas que a gente tem, e, com certeza, a partir daí, conseguir fazer de forma mais automática os KPIs e relatórios, para, uma vez, no próximo estágio, entrar mais em analíticos, né, em modelos de simulação, de otimização, etc. Nós temos um planejamento 4.0 também andando, da mesma forma que nós automatizamos o processo de logística, nós estamos automatizando o processo de planejamento, e muitas outras
melhorias do próprio trabalho, né, de automação de processos, né, o RPA, VBA, coisas que a gente está aplicando para cá. Ou seja, o primeiro passo, os primeiros resultados estão dados, mas a jornada está só começando. E a segunda, aprendizados aqui do lado direito, né, acho que é super importante e cada vez mais claro, a tecnologia é o melhor dos problemas para a gente, tá? E o mais barato, ainda mais hoje em dia. Mas é muito importante você escolher o que quer. Então, primeira bolinha amarela aqui, o grande aprendizado, objetivos claros e mensuráveis, né? Isso dá credibilidade e confiança. E também nos permite, de certa forma, comemorar. E um outro ponto super importante é esse, como é que você faz a gestão da mudança, né? A parte de comemoração é super importante, mas como é que eu mudo, de fato? A gente fez um trabalho, e nós estamos no meio dele, muito mais de ouvir e comunicar as coisas boas, mas ouvir os problemas, abrir mão do controle, a gente hoje está na parte a gente usa a metáfora do atrito estático, do atrito dinâmico, a gente já venceu a primeira estática, mas ainda tem que continuar empurrando de forma que a mudança seja percebida por todo mundo nesse processo. Um outro ponto que a gente ouve falar pouco nessas palestras e tudo, mas é a briga por recurso. Eu acho que todo mundo tem que entender que dá trabalho, né? Precisa de ter gente fazendo. E o segredo é como é que a gente consegue gente suficiente para fazer esse projeto, ao mesmo tempo que está todo mundo sem tempo. E o segredo é o próprio projeto liberar recursos de outras tarefas. A gente trabalhou um pouco com temporários em alguns negócios, mas à medida que você conseguiu, de fato, melhorar alguns processos, isso liberou recursos, isso alimentou e tornou o projeto muito mais sustentável, tá? Eu acho até engraçado, transformar a cultura, isso não é uma coisa que é fácil nem rápido, e então ao ingressar num tipo de jornada dessa, vai existir resistência à mudança, vai ter gente que não vai abrir mão do controle. Outro dia, o meu chefe me pediu um cronograma detalhado do projeto, para apresentar para a diretoria, e eu respondi, eu não tenho um cronograma detalhado, mas a gente tem resultados. E nós estamos entregando acima do que era previsto. Então, esse tipo de comunicação, esse tipo de pensamento, é com o tempo que a gente transforma, mas é muito importante entender que não é simplesmente porque você fez uma apresentação bonita na diretoria que está feito. É o trabalho do dia a dia que é necessário para que a gente transforme, de fato, a cultura da empresa. Criação de um novo ambiente, aquela história, como é que produto funcionando versus documentação, simplicidade, mostrei o totem, soluções simples de rápida implementação. E como é que você cria um ambiente colaborativo, como é que cria uma identidade da equipe, isso é super importante também. E, finalmente, novos papéis e responsabilidades, você começa a trabalhar com equipes autogerenciáveis, Lembra, uma empresa tradicional, como é que eu explico isso para o RH? Quem é o gerente dessa equipe, o Scrum Master não é um gestor do projeto, é muito mais um papel de coach, instrutor, de equipe, mas do Scrum. Mas como é que é essa relação formal de gerenciamento, quem que é o responsável por remover os obstáculos, que é muito mais esse o papel do gerente ou do responsável pelo projeto, apoiar as decisões tomadas pela equipe. Isso também é um aprendizado super grande, quer dizer, dar o accountability, a responsabilidade para a equipe tomar a decisão. Isso faz toda a diferença se você quer ser ágil. Enfim, não sei se eu falei rápido ou devagar, professor,
mas muito difícil não ver as pessoas, estou vendo só a apresentação, e eu queria, novamente, agradecer, estou à disposição, eu estou no grupo do Telegram, se tiver alguma pergunta e tal, fiquem totalmente à vontade para me procurar. Obrigado novamente a todo mundo. Nós que agradecemos, Renato. E tem pergunta sim. A Kathleen Teles, o Matheus Ramos e outras pessoas estão perguntando qual a consultoria que a Mosaic contratou e como é que foi a escolha? Por que essa consultoria? A gente contratou a Accenture, tá, Davi? Acho que a gente escolheu, a gente já trabalhou com várias consultorias, a gente entendeu que a proposta deles era interessante e, no fim das contas, se mostrou acertado. Eu acho que o processo de escolha foi uma discussão, a gente chamou várias e tal, e, no fim das contas, acho que pesou um pouco, eles focaram muito menos no problema específico de reduzir o tempo dos caminhões e muito mais na tecnologia e na maneira de fazer. Eu acho que isso que a gente gostou do trabalho, tá? Bacana. Uma outra pergunta que tem do Carlos Ramos você falou em 40 milhões de resultado, que trouxe 40 milhões. Você podia quebrar um pouquinho de onde veio essa participação, a origem, um pouco, pelo menos dos maiores números? Claro. 40 milhões em 2 anos, nós vamos chegar lá ainda. Mas a gente tem 3 grandes impactos ou resultados do projeto. O primeiro é a redução de tempo em si. A gente gasta mais ou menos R$1 bilhão em frete. Então, só o fato de você dar giro maior dos caminhões e você aumentando a produtividade, você não só economiza nos fretes que você contrata, mas eventualmente você precisa de mais recursos para fazer menos recursos para fazer a mesma coisa. Então, parte do ganho está aí. Uma outra parte é na própria ganho de capacidade, né? Então, você tinha uma planta que tinha uma capacidade diária de carregar, sei lá, 10 mil toneladas, você começa a fazer 12. Então, você, com isso, enfim, atende mais rápido e melhor. E o terceiro, a gente começa a eliminar pátios, sistemas auxiliares que a gente tinha custos para suportar uma espera muito grande dos motoristas. Excelente. E uma última pergunta você disse desafios para replicar o modelo. O que você queria dizer com replicar o modelo? Olha, a gente implantou novas tecnologias, sistemas de agendamento, sistemas de gestão de pátio, um processo de centro de operações logísticas, em poucas fábricas, que tem umas características diferentes da grande maioria das nossas misturas ou fábricas menores. Então, eu quis dizer isso. Como é que eu coloco essa tecnologia, esses novos processos no ambiente inteiro, no ambiente menos controlado, com um impacto em muito mais gente, em quase a empresa inteira. Basicamente foi isso. Legal, bacana. Renato, a gente queria agradecer a sua participação em nome da Live University e dos patrocinadores, e ficamos aí para suas despedidas. Já me despedi bastante, professor. Obrigado novamente. Eu espero que na próxima a gente consiga fazer isso ao vivo. Super difícil, eu só olhei, não sabia se o pessoal estava ouvindo ou não, falando para o slide, mas enfim, obrigado novamente, fico à disposição de vocês. Sem dúvida.